Olá, amigo ligado na Tribuna de Minas. Sextou, você sabe, é dia de falar de esporte local, aqui direto da redação da Tribuna, no bairro Estrela Sul. E hoje a gente vai falar primeiro de uma seletiva que vai acontecer no final de julho, uma seletiva que vai envolver jovens do sub-15 ao sub-20. Se você gosta de futebol, é uma boa oportunidade, porque você vai poder ir para um time que ele é um pouquinho diferente pelo menos dos exemplos que nós temos aí em Juiz de Fora, porque você vai poder até almejar, quem sabe, uma ida aos Estados Unidos. Quem vai contar isso pra gente, tá aqui do meu lado, convidado da edição dessa sexta do Mesa Quadrada, é o Wallace Anselmo. Wallace, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer, cara. Prazer todo meu, Bruno, tudo bem? Boa tarde a você, ao nosso amigo, aos telespectadores. Então, Bruno, exatamente, dia 27 agora, a gente vai ter aí, né, uma presença do nosso avaliador técnico do Boston City. Ele está vindo aqui na cidade, Juiz de Fora, para poder garimpar, né, os nossos jovens talentos que às vezes estão um pouco perdidos aí nas ruas, tem talento e não está praticando futebol. Verdade. Ao lado do Wallace, mais uma vez na ponta esquerda aqui do Mesa Quadrada, Gabriel Ferreira Borges. Tudo bom, Gabriel? O jornalista da Tribuna de Minas. Tudo certo, Bruno, e você? Tudo certo. Apesar do meio de semana não tudo certo, né? O pênalti do Diego. Algumas pessoas na redação dormiram de cabeça inchada na quarta-feira, mas estamos nos recuperando normalmente. É verdade. Bom, primeiro falando então dessa seletiva do Boston City, ela era inicialmente nos dias 27 e 28 de julho. O Wallace vai poder contar um pouquinho melhor, agora só no dia 27. Fala, por favor, Wallace, primeiro, quem vai poder participar, o que precisa, quais são os pré-requisitos, por favor. Então, o Ademir do Boston, que é o captador técnico, ele vai vir para poder avaliar as categorias sub-15, 17 e sub-20. Tirando essa nomenclatura, são atletas nascidos de 1999 a 2005, porque aí pega, né, a galera ali 2001, 2000, 99 sub-20, 2002, 2003 sub-17, 2004, 2005 e até nascido final de 2006 pode participar na categoria sub-15. Entendi. Há uma taxa, né, de R$30 por conta dos custos, como é que funciona? Exatamente. Aí tem uma taxa de R$30 por conta de custo, porque, né, tá sendo uma coisa muito bem planejada, vai ser no campo do esporte, então um campo que vai favorecer aos atletas por ser um campo, né, grande, com tamanho oficial, gramadinho, bem tratado, então tem todo um custo que vai se enquadrar dentro desses R$30 por atleta. Perfeito. O projeto ele chama a atenção, né, Gabriel? Até por conta dessa, a gente estava conversando antes do programa começar, dessa transição que ela é possibilitada, que infelizmente a gente não tem aqui em Juiz de Fora, salvo agora a parceria entre o FJF e Tupinambás, né, Tupinambás com o time profissional, mas que o menino começa no sub-15 e ele sabe que ele pode chegar no profissional na mesma equipe, né? Isso faz diferença também, né, Gabriel? Exatamente, sobretudo nesse trabalho que o Wallace está explicando de você captar atletas em outras cidades, porque quando uma criança, um adolescente, por exemplo, ele quer se tornar jogador de futebol e ele pensa em passar por alguma peneira de algum determinado clube, para ele até para a família apoiar que ele mude para outra cidade, é essencial que haja essa transição, porque é uma espécie de porto de segurança. Olha, exatamente, o meu filho vai ficar naquela cidade, mas ele tem uma perspectiva lá de ir para o sub-17 e para o sub-20 e quem sabe profissional. Então isso é fundamental. Infelizmente aqui em Juiz de Fora a gente não tem esse processo ainda instalado. Até gostaria de saber também do Wallace se o fato de Tupinambás aqui não terem ainda as categorias de base bem desenvolvidas, apesar dos times do sub-20 e sub-17, se esse meio que espaço aqui em Juiz de Fora foi identificado e por isso uma peneira foi trazida para cá para buscar esses talentos aqui da cidade. Então, porque o que acontece? Já tem dois atletas, né, que tá no Boston City, que é daqui de Juiz de Fora, inclusive eram atletas da UFJF, e hoje eles estão fazendo parte do elenco do Boston City. Então, assim, por esse... Como é que eu posso te explicar? Não é um déficit, mas às vezes essa falta de conhecimento, ou até mesmo essa falta de transporte, ou até mesmo a família não ter aquela certo amplo, né, conhecimento de ir até a fonte, de como fazer para o meu filho participar de uma seletiva dentro daquele clube, às vezes os atletas ficam um pouco sem campo para poder aparecer, né? Então, como já existe atletas lá, e aqui a gente tem, conforme você mencionou, dos nossos times da cidade não estão muito desenvolvido, o Boston
acatou a ideia. Não, então vamos para Juiz de Fora, a gente já tem 2 atletas situados, que é de Juiz de Fora, que já está aqui, vamos aí para ver se a gente gostou do que a gente tem aqui e tal, talvez a gente consiga limpar mais aí. Wallace, entendeu? E fala um pouquinho mais, por favor, da estrutura do Boston, dentro do que você conhece também. É uma equipe que tem uma sede no Brasil, em Manhuaçu, e a matriz é em Boston, nos Estados Unidos, por isso o nome também, Boston City. E aí o menino que passe na seletiva, ele vai para Manhuaçu, ele fica no alojamento. O Boston City tem uma parceria com a instituição de ensino lá de Manhuaçu, né? Então o aluno ele vai ter estudo e vai ter alimentação. Exatamente. O atleta que passar aqui na seletiva no dia 27, ele vai ser encaminhado para dentro do centro de treinamento que é em Manhuaçu. O atleta fica mais uma semana em avaliação, porque ele tem que fazer parte daquele elenco que já está contratado, né, pelo Boston. Contratado, que eu digo, já está sobre os cuidados do Boston. Sim. Já está federado, né, na Federação Mineira de Minas Gerais e tal. E ele fica mais uma semana participando daquela avaliação para ver como que o atleta que foi selecionado aqui vai se sair com os demais. Logo, fechando, o atleta vai ficar, o atleta mostrou para que veio e é esse atleta que a gente vai ficar. Automaticamente, o atleta já se torna federado do Clube Boston City. E se o atleta ainda não terminou os estudos, igual vamos colocar na categoria 15 e 17, que ainda está ali no ensino médio, né? Uhum. O Boston City, ele faz a integração do aluno dentro da escola local da cidade, no qual eles já têm como entrar na escola, né? Porque recebe muitos atletas, então eles já têm um comum acordo com a escola. E o clube, ele oferece o alojamento e a alimentação. Perfeito. E além dessas equipes de base, então, nas categorias, o profissional, ele tá na 2ª divisão do Campeonato Mineiro, adulto, que é a 3ª divisão, na verdade, tem essa nomenclatura, há sempre essa confusão, né? Porque no Campeonato Mineiro tem a 1ª divisão, o módulo 2, que é a 2ª divisão, e a 2ª divisão, que na verdade é a 3ª, e o Boston City vai estar disputando já no 2º semestre deste ano. Né, Gabriel? A gente estava pegando essas informações que é importante para o menino tá podendo acompanhar também os jogadores que lá estão, ter esse contato com os profissionais também. Exatamente, não sei, até o Wallace pode até falar pra gente depois, explicar melhor, se, por exemplo, assim, se os atletas que vão ser captados aqui, não só aqui em Juiz de Fora, mas também em outras peneiras que o Boston City faça naturalmente, se o Sub-20, por exemplo, eles podem eventualmente ter a oportunidade de serem integrados ao elenco profissional para fazer um ou outro jogo na 2ª divisão, para pegar alguns minutos em campo, até uma coisa também que você pode falar pra gente depois. Sim, porque o que acontece? Eu creio que é muito mais fácil, né? O garoto já está sendo criado dentro do clube. Então, se o clube ele oferece as categorias de base até chegar ao profissional, o atleta é bom para o atleta e é bom para o clube também. Por quê? Hoje em dia a gente encontra muitos clubes que tem a categoria 15, 17 e não tem 20. E automaticamente já pula para o profissional. A gente encontra algumas equipes. Etapa, né, da formação. Queima uma etapa. Então, com isso, o atleta que estoura na categoria sub-17, que está num clube que não tem 20, ou ele tem que se esforçar muito mais para que ele dá um trampolim do 17 para o 20. Pro profissional. Então, às vezes, ele tem que amadurecer profissionalmente, né, de qualidade e muito mais rápido do que se ele começar naquela escadinha, 15, 17, 20, aí sim profissional. Porque ele já criou bagagem, já criou maldade, já criou idade. Então, o Boston, eu creio que ele já tem todas as etapas, para quê? Para ele próprio formar o atleta, do 20 ele já ter aquela prospecção de subir para o profissional, para que o Boston não precise de ficar garimpando o jogador fora. Porque ele já conhece o que o jogador tem para mostrar, ele já conhece a qualidade do jogador, então ele já está no 20 ali, para subir pro profissional é um pulo. Então, para a gente retomar do dia 27, a partir de que horas o interessado faz o que para poder estar participando? Então vamos lá, dia 27 vai acontecer a seletiva no campo do Esporte Clube Juiz de Fora, início 8 horas da manhã. As inscrições estão sendo feitas num espaço na Avenida Itamar Franco, no Passeio do Teatro Solar, que chama Estúdio Aquarela. E os atletas interessados, eles vão até esse endereço, efetua a sua inscrição. No ato da inscrição vai ser disponibilizado para ele um recibo no qual informa que ele já está inscrito na seletiva. O atleta, para o dia, ele tem que estar
de meia preta, short preto, camisa branca e os seus pertences de futebol, que é chuteira e caneleira. E dando início 8 horas da manhã o sub-15, 10 horas da manhã o sub-17, vamos dar uma pausa para o almoço e no turno da tarde o sub-20. Perfeito. Tendo um término de até 3h30 da tarde. E mais informações você acompanha também matéria que o Tribuna divulgou, o Tribuna de Minas divulgou lá no tribunademinas.com.br. Lá na seção de esportes você consegue ter acesso a mais informações, inclusive tem uma outra seletiva também, já neste sábado, da Next Academy, também que envolve essa possibilidade do atleta ir aos Estados Unidos jogar futebol, e aí com bolsa esportiva inclusive. Só acessar lá tribunademinas.com.br que você vai ter acesso a mais informações. Mudando rapidamente a chave, fim de semana agora tem Campeonato Brasileiro, 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E ela é iniciada com um clássico no Rio de Janeiro, entre Vasco e Fluminense, jogo às 11 horas da manhã no sábado. A gente não está acostumado com esse horário, né? Mas o jogo é em São Januário, inclusive, mando do Vasco da Gama, às 11 da manhã, então. Vocês acreditam em favorito pelo mando de campo? O Fluminense não conta com o Ganso, né? O Fluminense pode contar com a estreia do Nenê, mas não terá o Ganso. Também não terá o volante Alan. Já o Vasco não tem o Rossi, que naquela confusão do jogo do VAR contra o Grêmio, sobrou um cartão amarelo pro Rossi na falta que o árbitro deu. Ele foi o terceiro dele, tá fora. Vocês acreditam em favorito nesse clássico? Eu acho que é um clássico bastante equilibrado, Bruno. Acredito que se tem algum time que talvez possa ser levemente favorito, eu acredito que seja o Vasco. Por conta do fator campo em São Januário, até é importante, é muito bom que a gente veja clássicos cariocas voltando a São Januário com toda a mística que tem no estádio. Eu acredito que seja o Vasco levemente favorito, porque apesar de o Fernando Diniz ter no Fluminense um time que já está muito bem construído, ainda que tenha as suas falhas, logicamente, é praticamente impossível achar um time no Brasil hoje que não tenha as suas falhas, mas eu creio que o Vasco é favorito porque o Fluminense, acho que mentalmente, psicologicamente, não vive o melhor momento da temporada. Eu acho que o time já esteve mais confiante, não vem de uma sequência de bons resultados e a imprensa carioca já começa a fazer uma pressão em cima do trabalho do Fernando Diniz. Então, creio eu que o Vasco, do professor Luxemburgo, é levemente favorito para o jogo de amanhã. O Fluminense que também acabou de trazer o Wellington Nem, né? A volta do Wellington Nem, campeão brasileiro pelo Tricolor das Laranjeiras em 2012, também campeão carioca. Passou pelo São Paulo, né? Estava no Shakhtar da Ucrânia, Shakhtar Donetsk, e vem por empréstimo até o final da temporada de volta então ao Fluminense. Ele que tem uma boa relação com o presidente Mário Bittencourt. Complementando, então, seguindo essa 11ª rodada, temos Bahia e Cruzeiro, jogo também no sábado, mas às 5 da tarde. Jogo às 7 da noite, aí para mim o principal jogo da rodada, Internacional e Grêmio. Temos um Grenal no Beira-Rio. Já para muitos torcedores do futebol, amantes do futebol, eu, por exemplo, que quero um Grenal na final da Copa do Brasil, quem sabe já é um aperitivo, lógico que ainda falta muito para isso, mas Inter e Grêmio, um baita de um jogo, né, Wallace? É um jogão, cara. O Grêmio tá muito bem, né, cara? Muito bem. Tem ali a presença do Cebolinha, né? Que pode a qualquer momento sair, né? E assim, todo jogo, ele sempre tem uma carta na manga. E desequilibrar. Né? Ele sempre cai ali pela beirada, ele sempre entra na área e ele tenta fazer alguma coisa que às vezes não tá difícil de fazer, mas ele consegue sair daquela, arma o contra-ataque, tem muita velocidade, né? Então eu acho que o Grêmio é um forte candidato para esse jogo. E o Inter confiante, né, Gabriel? Porque passou na Copa do Brasil, venceu o Palmeiras, inclusive, que não perdia há muito tempo, e com propriedade, poderia ter vencido, poderia ter passado antes da disputa dos pênaltis, não fosse a utilização do VAR. Vem o Inter confiante também. Um jogo que provavelmente foi a melhor exibição do Inter sob o comando do Odair Helma em 2019. O Odair Helma também ele passou a ser muito cobrado porque o time do Inter tem umas coisas semelhantes ao do Atlético, do Thiago Nunes, que dentro de casa o Inter ele consegue ser muito superior aos adversários, mas fora de casa ainda deixa um pouco a desejar. E o Inter do Odair Helma é um time que fisicamente, taticamente, costuma se impor muito nos seus jogos, mas estava com um problema nessa construção ofensiva. E o jogo de quarta-feira foi para realmente dar uma perspectiva para o Inter em 2019. O Inter que tem um dos elencos mais fortes do Brasil, é bom a gente ressaltar isso. Na temporada passada terminou na 3ª colocação do Brasileiro e é um time que, acho que sobretudo na Copa do Brasil, creio que é um dos favoritos para ser campeão. Sem dúvida. Além do Grenal, no sábado também às 7 da noite temos Ceará e Palmeiras. Palmeiras
buscando a continuidade dessa campanha que lhe dá a liderança no Campeonato Brasileiro, vai até ao Castelão para poder enfrentar o Ceará. CSA e Atlético Paranaense fecham os jogos do sábado, esse jogo também às 7 da noite, jogo no Rei Pelé. O Atlético Paranaense pode ir com uma equipe mista encarando o CSA. Aí já no domingo, às 11 da manhã no Engenhão, tem Botafogo e Santos. Botafogo de Eduardo Barroca buscando superar o Santos de São Paulo. O Santos que vem muito bem, já diminuiu a diferença para o Palmeiras, inclusive. O Santos é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, tem 23 pontos, apenas a 3 do Palmeiras, né? Também é um jogo interessante de se acompanhar, o único jogo do domingo às 11 da manhã, né? Também vai servir para a gente ver como que o Botafogo vai para o jogo depois do problema com o Birubiru durante essa semana. É verdade. Né? Um problema bastante grave, assim, que é um problema que impacta, de certa forma, o elenco. E foi até um tanto quanto triste, não só pelo fato em si, mas porque o Birubiru ele foi contratado pelo São Paulo no início do ano. Aí ele teve um certo imbróglio para regularizar a situação dele no Botafogo, depois de ele sair do São Paulo. E agora acontece o que aconteceu com ele, parece que ele vai ficar 15 dias de repouso, salvo engano, para depois fazer uma nova análise para saber se volta às atividades normais do dia a dia. Mas eu acho que é um jogo interessantíssimo. A gente já destacou aqui em outros mesas quadradas sobre esses confrontos que estão sendo desenhados no Brasileirão desse ano. A gente falava sobre o confronto que já ocorreram, como Grêmio e Fluminense. A gente falava sobre Santos e Fluminense. E Santos e Botafogo agora é mais um deles, porque o Barroca ele está começando a construir um trabalho no Botafogo, a primeira experiência dele no profissional, e o Sampaoli buscando alcançar o Palmeiras com o time do Santos, que só está com as suas atenções voltadas para o Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Esse jogo, então, às 11 da manhã no domingo, o Birubiru ele sofreu, inclusive, 2 paradas cardíacas, né, num treinamento no Engenhão, na terça-feira, salvo engano. E agora o departamento médico do Botafogo está tentando entender o que de fato aconteceu, né? Já que ele passou nos exames médicos. Exatamente. Há esse mistério ainda, essa busca por um entendimento do que ocorreu de fato com o atacante Birubiru. Ainda aí já no domingo às 4 da tarde, esse jogo eu deixei até para o Wallace comentar agora, o Atlético Mineiro, Wallace atleticano, né? O Atlético Mineiro recebe o Fortaleza depois de uma eliminação para o Cruzeiro, mas com vitória, né? Com vitória. E uma boa partida que o Atlético poderia ter levado para os pênaltis. Exatamente. Ter dado a volta por cima da derrota que ele teve, né? No primeiro jogo contra o Cruzeiro. E sem dúvida eu acho que o Atlético está se preparando muito bem para esse jogo, porque, assim, cara, o Casares ele está iluminado, né? Não sou modéstia à parte falando do meu time, mas o Casares está iluminado. Aquele cara que fez um golaço também. O Patrick também fez um... O Patrick fez um golaço. Então, Quem eu acho diria assim, o Patrick fazer um gol daquele, hein? Era bastante criticado pela torcida. Então, assim, eu acho que o Atlético, ele tá começando a sair daquele loop, né? Que o Atlético tem hora... Eu sou torcedor, mas eu sou realista. Tem hora que o Atlético dá uns loop, ele faz isso, ele tá lá em cima, de repente ele despenca. Mas assim, é um time que, se focar, tem tudo para fazer uma boa partida e levar o placar. O Atlético é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, o G4, além do Palmeiras, com 26 pontos. Tem o Santos com 23, o Flamengo com 20 e o Atlético Mineiro com 19 pontos. São 7 pontos para o líder, mas pensando em uma Libertadores, um G6 aí, ou entre os 4 primeiros para ir direto a Libertadores, 19 pontos a 3 do Inter, que é o 5º colocado, já é uma vantagem considerável. E um jogo contra o Fortaleza façam que essa vantagem ela possa ser, inclusive, maior, né, Gabriel? É um time em crescimento ainda com o comando do Rodrigo Santana. Com certeza. A derrota no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil para o Cruzeiro foi uma espécie de ponto fora da curva. Tanto até pelo momento do Cruzeiro mesmo. O Cruzeiro que iniciou muito bem o ano. A gente fazia ressalvas aqui por conta do nível do Campeonato Mineiro e tudo, por conta do nível até do grupo da Libertadores da equipe do Cruzeiro, mas o Atlético ele era considerado pela crônica esportiva como um favorito para o confronto contra o Cruzeiro nas quartas de final. Só que aqueles 3-0 no jogo de ida, com aquela atuação iluminada do Pedro Rocha, tirou a equipe um pouco do percurso. E como você destacou, essa vitória de 2-0, apesar de não garantir a classificação do Atlético, é uma vitória de dignidade da equipe. Com certeza. E agora para recuperar até o aspecto mental para a sequência do Campeonato Brasileiro. Bom, para encerrar, nós temos Avaí e Goiás às 7 da noite no domingo. E na segunda-feira, São Paulo e Chapecoense às 8 da noite. Eu não esqueci de uma dessas partidas, que é a última que a gente vai comentar. O Corinthians enfrenta o Flamengo, 2 clubes com as maiores torcidas do Brasil.
Jogo na Arena Corinthians às 4 da tarde no domingo. Eu falei que o Grenal para mim é o jogo da rodada, mas esse jogo também é bastante interessante, mesmo com o Flamengo desfalcado, né? A gente não sabe quem que vai entrar em campo ainda. O Jorge Jesus também sempre faz um mistério. A gente sabe que o Flamengo não terá o Arrascaeta, né? Provavelmente nem para o jogo contra o Emelec na quarta-feira. Bruno Henrique talvez atue, mas é difícil também, já que a prioridade é o meio de semana do jogo lá no Equador. O que dá para esperar dessa partida, Gabriel, depois de uma eliminação para o Atlético Paranaense, da forma que foi, e aí você falava dessa recuperação mental do Atlético Mineiro, o Flamengo já vem naquela descendente talvez, ou pode sofrer uma consequência nesse aspecto mental, em função da pressão que o Flamengo vive, a cobrança de pênalti do Diego, já que o Vitinho escorregou na dele, né? Mas o Everton Ribeiro também bateu mal a cobrança dele. Enfim, o que dá para projetar dessa partida e do lado do Flamengo, sobretudo? O torcedor ele nunca deve comemorar uma eliminação, mas a eliminação do meio da semana eu acho que foi um certo banho de água fria na torcida do Flamengo, sobretudo por acontecer logo em sequência da atuação do time no domingo contra o Goiás, na goleada por 6-1. Então mas também há de se entender que o Atlético Paranaense hoje é uma das melhores equipes do Brasil, uma das equipes mais consolidadas enquanto você pegar os 11 titulares. Tanto é que fez frente ao Flamengo e fará frente a qualquer time do Brasil que pegar tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil agora. Eu acredito que esse jogo contra o Corinthians, ele é um jogo em que o Jorge Jesus tem que pensar até na questão de rodar o elenco. Ele tá numa sinuca de bico porque tem os desfalques do Arrascaeta e provavelmente do Bruno Henrique, que creio eu que ele vai segurar o Bruno Henrique para o jogo contra o Emelec no meio da semana. Só que ao mesmo tempo, tanto o Diego quanto o Everton Ribeiro começaram as últimas partidas como titulares. Então eu imagino que esses dois jogadores já têm uma sobrecarga. Então provavelmente eu acho que vai ser um time de misto para time reserva na arena nesse domingo. Nas laterais devem atuar Rodinei, né? Porque o Rafinha também vem. Rafinha também sentiu no meio da semana. O Rodinei na direita e o Trauco talvez na esquerda, né? Não sei se ele vai querer revezar o René, né? Guardar o René para o meio de semana. A tendência realmente é de um time mesclado. O Corinthians, em contrapartida, busca ainda essa evolução na produção ofensiva, né? Com o Carille, o Corinthians venceu o CSA em São Paulo, inclusive nessa retomada após a pausa da Copa América, e agora busca mais uma vitória diante de um rival de âmbito nacional, o Flamengo, duas das maiores torcidas. Gabriel, queria te agradecer por estar com a gente mais uma semana. Sempre às ordens. Wallace, muito obrigado. E as portas estão você, sempre abertas para você aqui na tribuna. Beleza. Eu que agradeço vocês, tá? Prazer, Wallace. Igualmente, Gabriel. Prazer. Fica o convite mais uma vez para você que quer participar da seletiva, que conhece alguém que queira participar da seletiva, dia 27 no Campo do Esporte. Só acessar lá, tribunademinas.com.br. Você vai ter outras informações, está tendo Copa Zico também nessa faixa etária, está tendo muita coisa legal, tendo torneio de tênis, torneio até de hipismo, muita coisa legal aí em Juiz de Fora e na região, para você que gosta do esporte local. Muito obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora e até a próxima sexta-feira com mais uma edição do Mesa Quadrada. Um ótimo fim de semana.